Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Júlio, seja bem-vindo ao nosso dia a dia no Japão. RFF, muito obrigado aí por você estar nos acompanhando, obrigado também por estar dando o apoio, deixando um comentário aí, deixando um like pra gente e a gente vai tentar aí responder a sua pergunta, né, a sua curiosidade com relação a assaltos aqui no Japão, né? E como bem você comentou aí, né, que você acha que o índice é bem baixo, realmente o índice é baixo aqui, né? Se a gente fizer um comparativo, na verdade, é, não é bom você ficar comparando, né, países, né? Mas assim, as pessoas ficam admiradas aí, né? Muitas pessoas falam que o Japão é um país bastante seguro por conta disso, né? Acabam comparando o que acontece, né? O número de assaltos, né? O número de violência que existe aí no Brasil com aqui no Japão, né? Então, como esses números são muito diferentes, né? São valores muito inferiores do que do Brasil, então muita gente aí, né, acha que o Japão é um país bastante seguro e realmente ele é, né? Se feito essa comparação, sim, o Japão é um país bastante seguro, mas ele não é o mais seguro do mundo, né? Curiosamente, ele não é o mais seguro do mundo. Existem países aí é, tanto quanto o Japão, né? Se aqui já faz um tempo que eu vi, não me recordo agora, mas existe um ranking aí dos países, né, considerados mais seguros aí e o Japão não está lá no topo dessa lista, mas eu considero ainda que, né, eu digo ainda porque as coisas estão mudando um pouco, né? Se você comparar o Japão aí de alguns anos atrás, né, como eu tive aqui em 1990, se você fizer um comparativo de 90 para hoje, você já vai ver que existe uma diferença aí, né, daquela época para hoje, né? Então você já vê alguns comentários, tipo, quando eu vim da primeira vez, era muito comum você ver assim, quando você ia num Combini, por exemplo, você vê carro que estava lá com os vidros todos abertos, ligado, né? É, tipo, o pessoal nem desligava o carro naquela época, né? Ia lá, fazia a compra no Combini e saía, né? Então depende se você estava na época do verão, na época do inverno, né? Então aqui os dois extremos são bem rigorosos. Então existia esse detalhe de deixar o ar-condicionado ligado. Então a pessoa já nem desligava o carro, né? Deixava ligado, fazia a comprinha lá dentro do combine e depois voltava pro carro e ia embora, né? Hoje em dia, esse tipo de coisa eu já não vejo mais, né, acontecer. Você vai no combine assim, você já percebe que todo mundo desce do carro, tranca o carro, vai lá, faz a compra, volta e vai embora. Dificilmente é raro, meu, você ver isso acontecer, o que é diferente de 90 que praticamente todo mundo fazia isso, né? Então, aos pouquinhos, eu percebo que alguma coisa vem mudando, né? Então, ultimamente você já vê, tipo, notícias assim de que carro foram deixados em cima de blocos de tijolo, assim, e levaram as rodas, por exemplo, coisa que não acontecia alguns anos atrás. Você já vê algumas casas invadidas, né? Tipo, o pessoal, quando vê que não tem ninguém em casa, invade, né? Sabe que tem muita gente que guarda dinheiro em casa, né? Então esse tipo de assalto assim vai aparecendo aqui e ali, né? Aos pouquinhos você vê também o pessoal entrando nos combines para assaltar, você vê notícias de assalto a banco, né? Mas é uma coisa assim que ainda é bem assim, o pessoal parece ser meio ingênuo nessa questão, né? Você vê notícias aí que às vezes você pensa que é tipo fake news, não é de verdade aquilo, né? O pessoal vai lá, entra para assaltar o banco e não consegue assaltar o banco, saiu lá, e o ladrão sai frustrado lá do banco porque não conseguiu fazer, né, realizar o assalto. Mas é assim, tipo, as coisas estão mudando e o pessoal meio que, né, não tem aquela malícia, né?
e fica aparecendo essas notícias meio bizarro, esse tipo de coisa assim, né? Você vê que a pessoa entrou dentro do banco para assaltar, às vezes não estava nem armado, né? E a pessoa vai lá, tenta assaltar e simplesmente não consegue, porque a pessoa do outro lado do balcão fala que não vai passar o dinheiro, não tem uma reação que ele esperava que fosse ter, né? Então tem certas coisas que acontecem aqui que você meio que não acredita. Mas, né, eu já vi também notícias de que teve assaltos assim de pessoas que estão andando na rua, né, tarde da noite, o que antes não acontecia também, né? Aqui você não anda com aquela preocupação quando você sai na rua de noite, né? Como acontece no Brasil, por exemplo, né? Você não pode ficar muito à vontade, né? Não que você não possa sair, mas você não consegue ficar muito à vontade em determinados locais. Diferente aqui no Japão, você já não tem esse sentimento de medo aí de estar andando na rua, né? E aqui é um pouco diferente do Brasil. Tem, assim, pelo menos na região do interior, tem muitos lugares assim que você vai andar na rua assim, é muito escuro, não tem iluminação pública como no Brasil, assim, né? Então, nessa questão assim, eu acredito que ainda a gente pode considerar o Japão um país seguro, mas com essa ressalva, as coisas estão mudando. Por quê? Porque tá ficando difícil a vida também aqui, né? Tem muitos japoneses aí que já tá assim, passando algumas necessidades, né? Então, isso aí que vai fazendo com que eles comecem a fazer esses pequenos furtos. Você vê assim, às vezes pessoas que vão no supermercado roubam alguma coisa para comer, né? Tem casos aí que teve notícias aí, por exemplo, de um senhor que ia no mercado, ele pegava uma uva lá e comia, tal, não sei o que, e ele foi preso por essa questão de ficar pegando uva. Talvez ele ia todo dia lá e pegava e marcar a pessoa, né? Então, tem vários detalhezinhos assim que vai pipocando aqui e ali, né? Então, eu acho que a tendência aí com essa dificuldade financeira do povo japonês, a tendência é que esse tipo de incidentes assim comece a se tornar um pouquinho mais comum aqui. Eu espero que isso não aconteça, né, e que o Japão continue aí um país aí considerado seguro por muito tempo ainda. Tá bom? Então é isso. A gente se encontra aí num próximo vídeo e